Olá, confeiteiras! Aqui é a Simone, do site confeitariaonlineoficial.com. Hoje eu trago uma dica muito boa para vocês que já trabalham com isso ou que estão realmente começando a fazer bolos e cupcakes em específico, tá? Eu vou te passar as 10 dicas mais importantes para você não errar no seu bolo e no seu cupcake. Anota aí que são dicas bem valiosas. Bom, a primeira dica é respeite a receita. Você pode fazer a mesma receita anos a fio, dá certo, às vezes não dá muito, mas principalmente se dá certo sempre, você fica viciada em fazer essa receita sem olhar a receita que está escrita ou sem olhar as medidas. As medidas são muito importantes. Uma diferença na quantidade do ingrediente pode fazer toda a diferença no final do seu bolo ou do seu cupcake. Eu usava, quando fazia, muito desses medidores. Isso aqui você encontra até em supermercado, mas você encontra em lojas de confeitaria e também naquele vídeo que eu passei das lojas legais para fazer compras, naquelas lojas você também encontra lojas inclusive online. Esses medidores são muito importantes. E eles aqui têm a medida certinha anotada aqui, ó. Tem 1/4, 1/3, meia xícara, 1 xícara inteira. Então, assim, é muito importante que você tenha esse tipo de medidor. Essa minha aqui tá surradinha de tanto que eu usei, eu tinha várias. Também é muito boa essas canecas, porque elas têm vários tipos de medida. Se for farinha, se for açúcar, se for, o que é aqui? Aqui é xícaras, medida de xícaras, e aqui é a medida em ml. Ou seja, se na receita vier discriminada em ml, em quantidade de xícara ou em gramas, essa caneca aqui é muito versátil. Você pode usar ela para vários tipos de receita. Esse copo também é bem legal. Esse aqui, se não me engano, eu comprei num supermercado que tem aqui em Porto Alegre, que se chama Zafari. E esse copo também, ele tem a medida por xícara, a medida se for chocolate, se for sêmola, se for farinha, se for açúcar. Então, tem as medidinhas aqui, é muito importante e muito bom você usar esse aqui também. E o principal, que toda confeiteira tem que ter, gente, não adianta, é investir numa balancinha digital. Porque ela vai te medir, assim, ó, com precisão, assim, cirúrgica. Então, é muito importante você investir nesse tipo de balancinha. Não é muito caro, mas é um investimento que vai valer a pena e você vai usar bastante, acredite nisso, certo? Então a dica número 1 é respeite a receita e respeite a quantidade dos ingredientes. Olhe sempre, dê uma espiadinha para ver se tá certinha a tua receita antes de continuar a fazer o teu bolo e a massa do teu cupcake, certo? Vamos para a dica número 2? Bom, gente, a dica número 2 é nunca substitua o ingrediente. Se na receita está pedindo que você coloque manteiga sem sal e temperatura ambiente, não coloque margarina com sal gelada. Isso não vai dar certo. Se a receita foi escrita ou num site, ou num blog, ou num livro, ou numa revista, com as medidas e com o nome dos ingredientes, o tipo do ingrediente, é porque ela já foi testada, já é uma alquimia pronta. Daquela forma, ela vai ter aquele resultado. Se você quiser adaptar alguma coisa, acredite, 99% das vezes não vai fluir, não vai dar certo e a culpa é exatamente disso. Então, assim, ó, não substitua a margarina, a manteiga por margarina ou por óleo. Não substitua farinha por farinha integral ou farinha de outro tipo de farinha. Enfim, se você quiser esse outro ingrediente, você procure uma receita que use esse outro ingrediente. Mas se na receita está pedindo que você use esses produtos, use estes produtos. Então, não substitua, ok? Vamos para a dica número 3. Meninas, o que eu vou falar agora parece até um mito, mas é verdade, acredite nisso. A farinha. A farinha, você acha que quanto mais branquinha, melhor? Não é. Quanto mais branca a farinha, maior o número de processo de moenda essa farinha passou. Ou seja, não é legal, ela vai fazer o seu bolo não ficar com encorpado o suficiente para segurar ou um bolo de montagem de andares ou para segurar o recheio, enfim.
A farinha, quanto mais amareladinha, ela contém mais beta-caroteno. Ou seja, o seu bolo vai ficar com uma massa mais encorpada, mais resistente, para você poder ou abrir o cupcake depois, ou cortar o bolo, fatiá-lo para recheá-lo. Então, assim, não se fixe nessa ideia de que a farinha, quanto mais branquinha, melhor. Não é bem assim. Então, se você puder olhar melhor, testar as farinhas, comprar um pouquinho de cada, ir dando uma olhada, investigar, a mais amareladinha, acredite, essa farinha aí vai fazer bem melhor pro teu bolo e pro teu cupcake, ok? Vamos para a próxima dica, número 4? A dica número 4 é sobre os ovos. Procure sempre usar ovos frescos. Se você tem por hábito armazenar produtos e ingredientes, você pode armazenar chocolate, manteiga na geladeira, mas os ovos procure sempre comprá-los frescos. Evite também usar ovos de gema dupla, se por acaso acontecer, e também ovos muito graúdos. Esses ovos são cheios de hormônios e podem sim alterar no final do bolo do seu cupcake. Então, evite usar esses ovos muito graúdos. Os ovos menorzinhos, aqueles bem naturais, fresquinhos, são os melhores. E o mais importante de tudo isso é nunca usar ingrediente algum gelado, principalmente os ovos. Se você for fazer um bolo amanhã, já se programe para hoje tirar esse ovo da geladeira, que ele fique pelo menos umas de 8 a 12 horas fora do gelo, para que ele fique à temperatura ambiente, ok? Nunca use ovo gelado. Próxima dica, dica número 5. A dica número 5 volta um pouquinho lá na dica número 1 do não trocar o ingrediente. É o leite sem lactose. Se você vai fazer um bolo ou um cupcake para uma pessoa que não pode com a lactose, então você procure uma receita específica, toda ela baseada nessa restrição. Não pegue uma receita normal e substitua por conta própria o leite sem lactose ou a água. Eu já vi gente substituindo o leite por água porque a pessoa não podia tomar leite. Não substitua. A lactose dá sabor ao bolo. Portanto, no final da receita, o sabor também vai ficar alterado. Então, assim, nunca troque os ingredientes, principalmente o leite. Se a pessoa não pode ingerir lactose, procure uma receita adequada para esse tipo de restrição. Não substitua a receita onde pede um leite normal por água ou leite sem lactose, ok? Dica número 6. Anota aí. A dica número 6 é referente à temperatura do forno. Quando diz na receita pré-aqueça o seu forno, não é para bonito, não é para acelerar o processo, nada disso. Quando você mistura o fermento na massa do seu bolo ou na massa do cupcake, o fermento já começa a agir. Não deve colocar essa massa num forno que está frio e que vai aquecer aos poucos. Isso vai alterar a alquimia do fermento. Então faça o seguinte, uma dica que eu usava e que sempre deu certo. Se pede para você aquecer o forno, pré-aquecer o forno em 180 graus, o que vai acontecer? Quando você abrir o forno para colocar a sua forma, esse calor vai sair. Você sente isso, não é? Ou seja, ele esfriou. Então, para que não aconteça isso e para não dar esse choque térmico na sua massa, pré-aqueça o forno em 220. Quando você abrir este forno, ele vai cair um pouco a temperatura e vai para 180. Você coloca a massa e fecha o forno, certo? É uma boa dica essa aí, hein? Segredinho, tá? Então, assim, sempre pré-aqueça o forno, isso realmente faz uma grande diferença. E faça esse esquema que eu te ensinei. Vamos para a próxima dica? A dica número 7 também parece um mito, mas é a mais pura verdade e isso foi comprovado cientificamente. É a batida do bolo. Quando diziam pra gente, para bater sempre pro mesmo lado e não inverter a batida, isso é a mais pura verdade, gente. Se você bater o bolo sempre, quando você está batendo o seu bolo sempre pro mesmo lado, você está trabalhando a fibra do amido que existe na farinha. Se você inverte, você quebra essa molécula. Então é muito importante que você continue sempre varrendo da mesma forma a massa. Se você trocar, provavelmente seu bolo vai ficar solado.
Então, cuide bastante disso, ok? Não fique batendo aleatoriamente para qualquer lado. Comece a bater de um jeito e vá assim até o fim. Próxima dica. A dica número 8 está sempre escrito nos livros, nas revistas, é muito simples, mas às vezes as pessoas não levam a sério ou até esquecem. O fermento nunca deve ser batido. Você pode colocar na batedeira lá a manteiga, o açúcar, os ovos, bater, faz aquela massa linda, gostosa, fofinha, mistura a farinha, mistura o leite. Depois que tiver todo homogêneo, que tiver batidinho o bolo, você tira da batedeira e coloca o fermento e mistura delicadamente. Você pode ir pegando a massa assim, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Você vai misturar o fermento delicadamente e não vai bater. Se você bater esse fermento, é muito provável que o seu bolo também fique solado, certo? Então, o fermento não precisa e não deve nunca ser batido com a massa. Próxima dica, anota aí. A nona dica é sobre a forma. Claro que no cupcake você vai colocar a massa já dentro dos pelotines, dentro da forma. Não precisa untar, não precisa se preocupar com isso. Já me aconteceu de uma leitora me questionar se deveria untar a forma. Não, não é necessário. O cupcake vai direto no pelotine, porque ele vai ser assado, servido e entregue dentro desse pelotine. A pessoa vai ter que descascar o cupcake para comer. Agora, o bolo, é importante você forrar o fundo desse bolo, principalmente se for um bolo decorado, que você vai fazer um bolo artístico, decorado e coberto com pasta americana. O forro deve ser, não unte o fundo da forma, sempre coloque papel manteiga. E se esse bolo for untado a forma nas laterais, você pode notar que quando você tira o bolo da forma, ele fica mais brilhoso ao redor e mais, obviamente, oleoso. Então, como você vai cobri-lo depois com pasta americana, evite untar a forma. Coloque tanto no fundo quanto nas laterais. Depois eu posso até fazer um tutorial para vocês como funciona, sempre com papel manteiga. O bolo vai assar, vai ficar retinho, vai ficar lisinho e ainda vai ficar mais fácil depois de você cobrir ou com ganache ou direto com a pasta americana, certo? Se for fazer naked cake, que é o bolo pelado, o bolo que não vai pasta americana, aí sim você deve untar as laterais do bolo. Coloque no fundo o papel manteiga e nas laterais você unte com manteiga ou com o que você estiver usando para untar a sua forma. Porque aí não tem problema, fica até bonito, o bolo vai ficar brilhosinho e tal, mas não vai ter nada ali para descolar. Então, faça isso quando for fazer bolo artístico coberto com pasta americana, não deve untar a forma. Use o papel manteiga. Se for fazer naked cake, aí sim você pode untar as laterais, mas o fundo sempre com papel manteiga, certo? Vamos para a última dica, dica número 10. E a dica número 10 volta um pouquinho também lá na dica número 1, que é respeitar a receita. Dessa forma, eu vou dizer que você deve respeitar as medidas da forma. É difícil realmente, eu já percebi que é difícil tu encontrar uma receita que diga essa receita é para uma forma tamanho X, altura X, enfim. Mas tem até algumas embalagens de produtos que diz esse preparo de bolo é para uma forma do tamanho X. Então, assim, procure sempre investigar, perguntar, pesquisar se a quantidade de massa que você está batendo, para que tipo de forma é, para que tamanho de forma é. Porque vai fazer toda a diferença se você bater uma massa, pouca massa, que seria para uma forma de, sei lá, de redonda de 14 centímetros, e você coloca numa forma retangular maior. Esse bolo não vai crescer, ele vai ficar baixinho. Então, procure sempre se informar e procure sempre pesquisar dentro da sua receita qual é o tamanho da forma adequado para aquela quantidade de massa que você está batendo, certo? Essa foi a última dica para o seu bolo e o seu cupcake ficarem perfeitos. Certo, então, meninas, essas foram, então, as 10 dicas para o seu bolo e o seu cupcake ficarem bem bonitinhos, ficarem num ponto, ficarem com a massa fofinha, bonitinha, douradinha, inteira. Uma coisa que eu vou dar de bônus. Nunca tire o bolo da forma quando ele ainda estiver quente.
mas também não precisa esperar ele esfriar, principalmente se a massa for amanteigada. Quando ele estiver morninho, você dá uma descoladinha na lateral e aí você vira o seu bolo, certo? Se você tirá-lo muito quente, ele vai estar mole ainda e ele corre o risco de quebrar. É isso. Segue aqui no YouTube, te inscreve aqui no canal, te inscreve lá no site, na lateral esquerda, vai ter uma caixinha onde está escrito Seja um assinante VIP. Gente, é gratuito, totalmente 100% gratuito. Você coloca o seu e-mail ali e aí você vai receber, além das atualizações aqui do site, você recebe no seu e-mail dicas exclusivas que eu não posto aqui. Receitas, dicas de confeitaria, receitas de doces caseiros para você fazer de sobremesa em casa. Então, é muito importante e é muito legal para você também e é importante para mim. Te inscreve ali, te torna uma assinante VIP. Tô também lá no Facebook, me segue lá na fanpage Confeitaria Online, dá o teu like, curte a página, compartilha. E agora também tô no Instagram, tem fotos muito lindas de doces, não só doces meus, mas doces de pessoas que eu conheço ou doces de parceiras minhas de negócios. Então assim, passa lá e curte. E não esqueça de conferir a agenda de cursos. Procure se atualizar sempre, principalmente se você for uma confeiteira que está querendo investir na sua carreira, está querendo evoluir, crescer, ganhar o teu dinheirinho, poder trabalhar em casa tranquilo. Então assim, ó, te aperfeiçoa, estuda, faz muitos cursos. Os cursos online são de baixo investimento, não é um curso que você tenha que se deslocar, você pode ver em casa e ainda pode ver a hora que você puder e a hora que você quiser. Se não ficou claro, você repete todo o curso novamente, ele vai ficar à sua disposição. Então assim, ó, tem vários cursos, eu indico vários aqui no site. Cursos online de docinhos, de bolo, nick cake, cupcake, cake pop. Tem muita alternativa. Escolhe o teu curso. Ah, tem o de bem casado agora também, que é bem legal. Então assim, ó, escolhe o teu curso, faz. Tenho certeza que você não vai se arrepender, vai gostar muito, depois tu me conta e faz os teus doces, vende, ganha muito dinheiro e principalmente faz sucesso. Certo, meninas? Qualquer dúvida, manda pra mim, tá aqui embaixo o meu e-mail, sugestão também de assunto, pode mandar, que assim que possível eu faço um vídeo pra você. Beleza? Boas fornadas e até mais!